Bem-vindo ao Europa 28. As empresas portuguesas estão cada vez mais internacionalizadas. Tem sido esse o caminho do crescimento. Mas para garantir uma expansão sem dissabores, é necessário registar as patentes e as marcas. É uma forma de as empresas nacionais protegerem os seus ativos incorpóreos nos mercados de destino. Este é um encargo financeiro que não deve ser visto como um custo, mas sim como um investimento. Além disso, existem apoios no âmbito do Portugal 2020. São hoje meus convidados para discutir este tema Gonçalo de Sampaio, Mário Costa, Miguel Botelho Barbosa e Alberto Ribeiro de Almeida. A todos, muitíssimo obrigado pela vossa presença aqui no Europa 28. Estamos, de facto, perante uma consciência já das empresas portuguesas de que é necessário registarem as suas marcas antes de partirem para uma aventura de internacionalização? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos melhor do que estávamos, mas podíamos estar melhor. Acho que ainda há um longo caminho a percorrer na sensibilização e na formação das empresas nacionais para a importância destes direitos e para o papel que têm enquanto alavanca de processos de internacionalização que as empresas pretendam ter. Diz bem quando há muitas empresas que ainda veem isto como um custo e não como um investimento para ter um processo de internacionalização mais seguro. E estamos, já agora, só para as pessoas lá em casa perceberem, estamos mais ou menos a falar de que valores? Depende muito de se estamos a falar de uma marca, se estamos a falar de patente e estamos a falar de que país é que se pretende proteger. Uma marca em Portugal não custa mais do que umas dezenas de euros a proteger, em termos de taxas oficiais. A patente será sempre um processo mais caro, mas tem muitos fatores que podem ou não acumular. A nível europeu, por exemplo, uma patente poderá ficar à volta das 3, 4 dezenas de milhares de euros para ser protegida em todo o espaço europeu. E é precisamente neste ponto que os fundos comunitários podem dar uma ajuda, porque as empresas se podem candidatar a apoios para tentar fazer face a este encargo financeiro. Exatamente. Podem dar e já davam. No CREN tivemos despesas registadas com ativos de propriedade intelectual na ordem de 1 milhão de euros, quase 1,1 milhão de euros, 70% delas apresentadas por empresas, ou seja, os projetos de inovação e de ideia em colaboração no âmbito do CREN já tiveram, do ponto de vista do seu impacto, resultados interessantes. Mais de 50% dos projetos deram produtos, desses 60% estão já em fase de comercialização e, a par desta sofisticação e do impacto em mercado, há também um impacto do ponto de vista dessa preparação e da proteção do conhecimento. Portanto, no CREN, mais de 1,1 milhões de euros foram em apoios à proteção da propriedade intelectual e industrial, com mais de 140 patentes, quase centena e meia de patentes no âmbito de projetos CREN. Mas a verdade é que no CREN não tínhamos um instrumento dedicado para apoiar a proteção da propriedade intelectual. Havia apoio a despesas de proteção da propriedade intelectual dispersas um pouco por todos os instrumentos, sem lhe dar a dignidade de um instrumento dedicado, e foi isso que fizemos no Portugal 2020, ouvindo empresas, ouvindo as entidades do sistema científico, quem sabe destas matérias, e foram desenhados 2 instrumentos de apoio no âmbito do Portugal 2020, um do sistema de incentivos às empresas, para apoio à propriedade industrial, e um para apoio à propriedade intelectual no âmbito do sistema de apoio à investigação científica e tecnológica, mais orientado a entidades do sistema científico. Portanto, estes 2 instrumentos permitem apoiar as despesas que as empresas e as entidades têm com a proteção do conhecimento que vão desenvolver. E esse apoio pode ir até quanto? Qual é que é a percentagem? No caso do sistema de apoio às instituições científicas, vai até 85%. No caso das empresas, vai até 75%, e é a fundo perdido. Essa participação é não reembolsável. Isso é sempre uma notícia positiva. Vocês, no caso específico do vinho do Porto e dos vinhos do Douro, já utilizam, de facto, os fundos comunitários para o registro de patentes e de marcas? Já usamos no passado, via de alguns fundos para promover o registro. Em particular, curiosamente, não tanto a dimensão de origem Porto e Douro, mas até do cálice ou do copo do vinho do Porto, registado como desenho modelo, usamos fundos. Portanto, já temos usado esses fundos, mas, regra geral, são fundos nossos que usamos para proceder ao registro ou outras vias de proteção possíveis nos diversos países de destino. Mas porquê é que optam pelos recursos próprios em vez dos fundos comunitários? Pelo excesso de burocracia?
Nem sempre é possível o cumprimento de todos os pressupostos para recorrermos aos fundos. Sempre que estão disponíveis para essa via, fazemos uso, como referi. E o caso do vinho do Porto é talvez das marcas mais emblemáticas que Portugal tem e que há mais tempo nos batemos por tentar preservar a utilização dessa marca, sendo que, pela sua qualidade, é uma marca que tem grande tendência para tentar ser roubada, por assim dizer. Sim, de facto é um desafio interessante tentar proteger a denominação de origem Porto em todo o mundo, esse é o objetivo, é uma proteção universal. Tem sido um processo constante que se podemos remontar de facto já há muito tempo, desde os primeiros acordos bilaterais que se tenta essa proteção. Hoje em dia podemos dizer que temos uma proteção cerca de 160 países por vias diversas, registros ou acordos bilaterais e multilaterais, e de facto é um exercício difícil face ao desejo da imitação daquilo que tem prestígio e tem qualidade, mas é um processo que estamos a desenvolver. Neste momento temos processos pendentes na Rússia, na China, por exemplo, negociações em curso com os Estados Unidos, também para tentar proteger no mercado americano. Temos processos de reclamação constantes, quer em Portugal, quer na União Europeia, quer em países terceiros, e, portanto, é uma tarefa delicada, é necessário escolher mercados, temos uma estratégia definida, mas o objetivo é conseguir, a breve, médio prazo, uma proteção do tamanho do mundo. E, portanto, é essa proteção universal que procuramos, reitero, através dos diversos mecanismos possíveis, desde o registro aos diversos acordos disponíveis. No caso específico dos países de língua ou de expressão oficial portuguesa, também aí é fundamental que as empresas partam com o seu património, por assim dizer, devidamente protegido. Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Neste momento, a CPLP, a comunidade, está a viver um período histórico em que há necessidade destes países, que não Portugal e o Brasil, diversificar a economia. E para isso precisam muito do apoio de economias mais maduras, nomeadamente empresas portuguesas e brasileiras. E é esse o foco que a CPLP quer dar agora, ou seja, criar empresas de bandeira CPLP, não portuguesas ou brasileiras, ou timorenses ou africanas, dos países da África. E neste sentido é importante porque estes países têm mercado, têm recursos naturais, mas não têm know-how, não têm tecnologia. E é importante que as empresas, nomeadamente as portuguesas e brasileiras, ao partir para estes mercados, fiquem devidamente salvaguardadas, porque o que vão dar é a marca, vão dar a forma como se produz o produto, e ao ir para lá têm que registrar aquilo que é deles, porque depois os países, as empresas africanas, as timorenses, vão dar o mercado, o conhecimento do mercado, vão dar o terreno, e é muito importante que a empresa que vá para lá tenha a sua contrapartida salvaguardada para depois não ficar esvaziada disso mesmo nestes países, ou seja, se não tiver o registro devidamente feito, pode acontecer em alguns casos que os empresários locais absorvam esse know-how, essa patente, essa marca, e que depois por si só queiram abandonar o parceiro que a fizeram. Não é fácil porque para adquirir essa patente, esse método, essa engenharia do processo, não se adquire de um momento para o outro, mas há sempre ter algum cuidado e alguma precaução para que não haja surpresas. E é precisamente este é um dos riscos que se corre muito quando se vai para um mercado externo, encontrar-se um parceiro local e que esse parceiro local, se a pessoa não vai devidamente protegida, se tenta aproveitar precisamente desse conhecimento e do trabalho todo que o empresário fez e que, pronto, é muito mais fácil de copiar e mesmo que não seja totalmente com a total propriedade, que depois com uma pequena alteração consiga ocupar esse nicho do mercado. É verdade, é uma das situações, daí a importância de que a proteção seja feita no momento zero do processo de internacionalização e não depois de saber se o mercado responde positivamente à minha marca. Aí já pode ser tarde, porque às vezes quando responde positivamente é porque já houve trabalho feito in loco por alguém que se apropriou de uma marca, de um exclusivo para seu benefício próprio. Mas tendo em conta que isto, obviamente, que o custo, como dizíamos no início do programa, tem que ser encarado como um investimento, mas imagine que não resulta, ou seja, que um empresário aposta no mercado e que esse mercado não funciona. Se houver uma aposta em muitos mercados, como está a acontecer neste momento com as empresas nacionais que, por via das dificuldades da economia nacional, que tentam, de facto, internacionalizar-se o mais possível, às páginas tantas o custo pode ser excessivo para um mercado, ou seja, pode ser uma coisa muito arriscada, estar logo à partida a investir nessa proteção.
Repare, há vários sistemas de proteção e há sistemas internacionais que permitem fazer um primeiro processo de proteção da marca e depois ir estendendo essa marca à medida que se vai apostando em novos mercados, por custos mais baixos. E, portanto, há vários sistemas de proteção, seja a nível internacional, seja a nível regional. O melhor para usar depende muito, isto tem que ser tailor-made para cada caso. Mas, portanto, não é necessariamente preciso proteger a marca em todo o mundo e depois optar pelos países. É possível ir acompanhando a evolução de mercados e dessa própria marca. Se calhar acrescentava aqui uma nota, por favor. Porque nos países da CPLP, a CPLP não pode ser vista como os 9 países. É preciso ter algum cuidado quando alguma empresa quiser ir para um destes países. Cada um deles pertence a uma sub-região, onde tem comércio livre. Ou seja, nós não podemos perceber que uma empresa vai para São Tomé para vender produtos para São Tomé. Há uma sub-região de países ali à volta, como Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e outros países, em que a empresa tem que estar preparada, porque nenhuma empresa vai para São Tomé para vender única e exclusivamente para São Tomé, porque o mercado é pequeno. Por isso também que chamará a atenção, quando registar, no mínimo, nestes países, ter que registrar logo para a sub-região, porque se for só para São Tomé, corre risco, porque há o comércio livre, ali é o comércio livre que se pode ser feito. E, para além disso, há poucas empresas sabem, mas os acordos aduaneiros entre estes países da CPLP, nomeadamente os Estados Unidos, nomeadamente o continente americano, são bastante mais vantajosas. As empresas não sabem, mas alguns produtos em que, se passarem por São Tomé, têm taxa zero para entrar nos Estados Unidos, o que torna o produto muito mais competitivo. E é necessário precaver o registro desta marca quando se vai para um país como este da CPLP. Quem diz São Tomé diz, por exemplo, Timor-Leste. Tem ali uma zona rica da Austrália, da ASEAN, em que tem que estar preparado não só para registrar para o próprio país, mas o potencial que aquele país tem competitivo para outros. Não da sua sub-região, como o caso da ASEAN, mas, por exemplo, para a China e para outros países, em que os direitos alfandegários são muito mais fortes, em que o próprio empresário português pode não estar com essa perspectiva no início, quando vai fazer um negócio e chega lá, se não tiver um conhecimento profundo do mercado, e dizer, não, daqui posso vender para a China com fatores competitivos muito mais vantajosos do que Portugal. Por isso, eu chamo a atenção para isso, porque o que estes países procuram, nomeadamente os da CPLP, procuram portugueses e brasileiros, é isto mesmo, é marca, é patente, é engenharia de processo, que tem que ter salvaguardado antes de ir para lá. Mas e nesses casos específicos, o registro é feito em Portugal? Sempre em Portugal, apesar de depois, independentemente do país para o qual se vai destinar a exportação? Sim, isto porque nestes países não existe, ou seja, o registro da marca e da patente não existe nesses países da CPLP, é um processo que tem que se fazer. Mas ainda que o objetivo, peço desculpa de interrompê-lo, o objetivo seja fazer essa triangulação, porque de facto, eu creio que para os nossos telespectadores é interessante perceber que, de repente, esses países podem servir-se como o vértice do triângulo para conseguir atingir outros mercados de uma forma mais competitiva. Mas, nesse caso, pergunto-lhe, o registro da patente tem que ser feito a partir daqui? Em Portugal, nós conseguimos, a União dos Exportadores, nós representamos tanto portugueses como timorenses, como santomenses, representamos todos eles. Nós, à partida, quando abrimos estes mercados às empresas, antes de elas irem para lá, nós identificamos o potencial que estas plataformas giratórias, que é assim que se chama, que podem ter e quais são os mercados-alvo em que eles podem poder fazer negócio. E por aí conseguimos logo limitar o risco, porque dizemos, atenção, que aqui para os Estados Unidos tem esta vantagem, não só para as sub-regiões dos países da CPLP, que têm comércio livre, são zonas de comércio livre, mas também para outros países que, apesar de não haver comércio livre, há acordos bilaterais de tarifas aduaneiras bastante mais competitivas. Isso nós alertamos logo, quem trabalha connosco, ou seja, quem é associado à União dos Exportadores, nós alertamos logo para esse facto. E, entretanto, falava sobre a questão da criação de não haver necessidade de haver logo uma proteção mundial para a marca e em que momento é que o empresário percebe qual é que é a melhor estratégia para seguir e quem é que o pode aconselhar, onde é que ele pode procurar ajuda para perceber qual é que é a melhor estratégia a seguir? Deixe-me só voltar à questão de não só a proteção pode ser feita, não tem que ser feita em todo o mundo num só momento, pode ser por processos faseados, como há sistemas que permitem de facto esse moldar da proteção à evolução que o próprio empresário pretende dar à sua marca. Como há princípios depois básicos. Se eu proteger a marca em Portugal no dia 1, eu durante um ano posso proteger a minha marca em qualquer país do mundo, reivindicando a data em que protegi em Portugal. Isto já me dá 12 meses para eu aferir de interesse ou não de vários mercados. E, portanto, eu já tenho aqui algum, digamos, período de carência que permite aferir melhor esse possível investimento.
Quanto ao aconselhamento, esse é o papel que os associados da IPPI têm, enquanto agentes oficiais da propriedade industrial, é precisamente o papel de aconselhar as empresas qual a melhor estratégia de proteção dos seus direitos. E, portanto, esse é o trabalho que desenvolvem, através de parcerias com redes em todos os países do mundo, para perceber, caso a caso, qual é o melhor processo de proteção, que seja de uma marca, seja de uma patente. Miguel, e a estratégia que as empresas seguem quando vão ter, com as várias estruturas dos fundos comunitários, a atribuição de apoios para o registro das patentes e das marcas é feito sempre no âmbito de projetos mais alargados, ou há, de facto, casos de empresas que chegam lá especificamente só para pedir apoios para esta área? No âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020, a propriedade industrial é apoiada desde que resultante de projetos que tenham sido anteriormente apoiados. Ou no Portugal 2020, neste momento, sobretudo, ainda projetos que vêm do tempo do CREN, exatamente. Mas o volume de candidaturas que temos recebido tem sido muito interessante. Nós já recebemos candidaturas que propõem um investimento de cerca de 1 milhão de euros, que é mais ou menos o que demos em todo o CREN. E o que as empresas também fazem, e nem sempre isto é reconhecido, é uma estratégia muito inteligente do ponto de vista do financiamento e da integração dos instrumentos. O CIFID, que é o Sistema de Incentivos Fiscais, a AID, também apoia fortemente despesas no âmbito da propriedade intelectual, e entre 2010 e 2014 o apoio fiscal no âmbito do CIFID com despesas de propriedade intelectual mais do que triplicou. O que quer dizer que há um conjunto de indicadores que apontam que os números da propriedade intelectual em Portugal vão continuar a crescer e que esta tendência se vai solidificar agora no âmbito do Portugal 2020. Até porque os resultados que vinhamos tendo eram ainda muito insuficientes do ponto de vista da maturidade, e agora o Portugal 2020 tem um outro conjunto de instrumentos que permite levar os projetos um bocadinho mais além e até ao mercado, como seja o caso das linhas piloto e dos projetos demonstradores, que nos parece que esses sim poderão contribuir bastante para aumentar o número de pedidos de patente no âmbito dos sistemas de incentivos. E é possível, por exemplo, as pessoas acumularem um empresário quando pensa qual é que é a estratégia que vai seguir no momento de tentar encontrar apoios? É possível acumular apoios, ou seja, candidatar-se no âmbito do Portugal de 2020 e simultaneamente ao CIFID, e não sei se estou a dizer um disparate, se no âmbito do Horizonte 2020 também é possível algum tipo de apoios para a propriedade intelectual? Exatamente, é possível, e esse é, aliás, um dos grandes temas da União da Inovação, chamamos assim, como é que nós conseguimos cruzar da melhor forma os fundos estruturais com os fundos da Comissão e os próprios instrumentos que os Estados tenham do ponto de vista fiscal. Uma empresa que tenha um projeto apoiado no âmbito do CREN pode, no ano seguinte a incorrer as despesas, submetê-las ao CIFID, e a parte da despesa que não foi apoiada no CREN pode ser elegível para cálculo de um crédito de imposto no âmbito do CIFID. E, portanto, se olharmos um bocadinho mais, uma janela de tempo um bocadinho maior do que apenas a do incentivo do CREN, o retorno potencial para a empresa do investimento que foi feito é muito maior. E estamos perante aqui uma possibilidade, como digo, de se juntarem vários apoios e, simultaneamente, poder articulá-los e fazer um rollover das partes. Não é depois também assim um bocadinho injusto para as empresas, porque uma empresa só pode ficar com uma quantidade de dinheiro muitíssimo superior que depois poderia estar disponível para outras? São opções do ponto de vista político que não me cabe comentar. Agora, o que lhe digo é que a tendência do apoio fiscal é, nas economias avançadas, uma tendência crescente, e que já neste momento é fator de arbitragem entre as grandes empresas mundiais para a localização dos seus investimentos. E o nosso sistema de incentivos fiscais AID tem sido muitas vezes o desbloqueador de conversa e o fator que muda a decisão da localização de um investimento de uma grande multinacional. Mais uma vez, no caso específico dos vinhos, do vinho do Porto e do vinho do Douro,
Vocês estão um pouco numa fase mais à frente, porque já têm a marca completamente instituída e reconhecida e, portanto, a vossa batalha é sempre no contrário, ou seja, é de tentar combater aqueles que sistematicamente fazem um abuso ou uma utilização abusiva da marca. Como é que se consegue, o mundo é tão grande, garantir que esse uso abusivo é verdadeiramente sancionado em todos os pontos do globo? Não é tarefa fácil, não, senhora. Nós temos como primeiro projeto conhecer os sistemas jurídicos nacionais, porque alguns países, nem sequer há alguns anos atrás, tinham mecanismos para se poder proteger a denominação de origem Porto, ou seria necessário recorrer à via da marca, a marca coletiva ou marca de certificação, quando possível. Portanto, neste momento, só em alguns países, só agora é que se torna possível efetuar esse registro, enquanto indicação geográfica ou denominação de origem enquanto tal. Todavia, temos, para além dessa frente, embora está quase completa, temos a outra via que é, como referiu e bem, o combate àquilo que são as diversas infrações ao direito penal industrial. Aí nós temos diversos patamares de intervenção, digamos assim. Em primeiro lugar, temos de ter a nossa casa arrumada, ou seja, internamente no plano nacional e europeu. Aí, regra geral, temos uma atuação muito forte e existem bons mecanismos para combater as infrações aos direitos penal industrial e aqui as imitações e evocações da denominação de origem Porto ou Douro. Portanto, aí no plano nacional e europeu da União Europeia estamos muito tranquilos. Fora deste espaço, temos que efetuar opções em função dos países. Há países que ainda não reconhecem a proteção de denominações de origem, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, o que é lamentável sendo um país, de facto, que é profundo defensor dos direitos penal intelectual, mas não destes direitos em particular. Mas temos outros que estamos muito atentos, que são mercados importantes, seja o Brasil, por exemplo, seja Angola, falava-se aqui há pouco, um outro país onde também já estão protegidas as denominações de origem Porto e Douro, já há algum tempo, aliás, e fazemos essa seleção, dizia. Portanto, para o mercado europeu ou da União Europeia agimos fortemente, com os mecanismos todos possíveis. Fora da Europa, fazemos uma seleção em função da importância do país. Portanto, podemos ter uma atuação mais forte ou menos forte, em função do caso em concreto, da importância do mercado. Portanto, todas um conjunto de circunstâncias estão ponderadas caso a caso. Bom, é tempo agora para um curtíssimo intervalo. Fique connosco, voltamos já.